Fala aí, galera! Nesse episódio a gente recebe o estudante de publicidade Eurico Luiz, diretor do documentário A Margem, que mostra a produção de eventos e shows alternativos na região dos Lagos. Seja bem-vindo, Eurico, tudo bem? Tudo certo. Eurico, conta pra gente como é que foi, por que vocês escolheram essa temática pro documentário de vocês? Eu particularmente eu sempre tive banda e tal, e aí eu sempre achei interessante como se organizavam os eventos, porque não são eventos grandes e não são coisas que vão dar muito dinheiro, então é uma coisa que envolve muito a vontade de fazer, assim, a amizade entre as pessoas que estão envolvidas, né? Então, aí de um tempo pra cá eu comecei a conhecer mais gente que estava envolvida com isso, com montar os shows, organizar as bandas, e eu comecei a ficar mais interessado por isso. E como foi esse processo de produção? Foi tranquilo? Não foi. Foi muito complicado porque a gente estava querendo fazer uma coisa maior do que a gente conseguia, né? Porque a gente queria cobrir um pouco dos eventos de rap e tal, e a gente ia muito atrás dessa galera e ninguém falava nada. E aí foi um dia assim que eu consegui falar com o Matheus, né? Aí ele falou, passa aqui e tal, ele que ajudou a gente, porque tava muito difícil conseguir gente, os eventos, por não ser uma coisa muito profissional e tal, eles eram cancelados muito em cima da hora. Tipo, a Isis, que tava fazendo comigo, ela morava em Rio das Ostras, aí ela tava na metade do caminho, o evento era cancelado. A gente perdeu uns 2 ou 3, assim. Então foi muita doideira. Vocês mostram vários eventos, vários shows que rolaram aqui na região. Vocês realmente foram lá ou foram imagens cedidas pelo Matheus e pela equipe? A gente foi em um, especificamente, que na verdade nem eu fui, foi a equipe mesmo que estava ajudando. E os outros foram o Matheus que passou pra gente, por causa desse problema de às vezes era a própria logística da gente tentar conseguir organizar as coisas aí. Às vezes quem ia emprestar a câmera não podia no dia, aí a galera não podia ir em um, sempre dava esses desencontros, assim. Tanto que o único show que a equipe realmente estava lá gravando, eu tive um problema que eu tive que ir para Friburgo por causa de coisa de família e tal, e eu também não pude ir, mas a galera falou, não, a gente vai ter que dar um jeito de filmar pelo menos um. Alguém da equipe, ou você, ou alguém do grupo, já tinha uma experiência com essa linguagem de curtas, de documentários, ou foi uma coisa completamente nova para você? Foi bem novo, tipo, tudo que eu fiz no documentário foi o que eu aprendi na matéria. Assim, eu sabia mexer um pouco em programa de edição, até por causa dessas coisas com banda. Às vezes precisava inventar uns clipes e tal, eu conseguia fazer, mas... E aí, até quando eu fui rever o curta esses dias, eu fiquei, caramba, poderia ter feito muito melhor, mas hoje em dia eu tô vendo com um olhar de 2 anos depois, né? Para quem não sabe, essa matéria que o Eurico falou é a matéria de oficina de comunicação, que ela geralmente é ofertada logo no comecinho da faculdade. Eurico, se eu não me engano, fez no primeiro período, segundo período. Então, realmente vocês ainda estão muito frescos, né, com essa linguagem de faculdade, de audiovisual, qualquer coisa assim. Sim, foi muito, assim, fazendo e aprendendo enquanto ia fazendo. E quais foram os desafios que vocês encontraram durante essa experiência? Bem, os desafios foram, tipo, vários, assim, principalmente da parte técnica, que a gente não sabia mexer, tanto na questão de equipamento, porque como a gente estava gravando fora da faculdade, não era sempre que a gente podia usar as coisas que estavam aqui. Os próprios problemas da organização dos eventos, por exemplo, eu lembro que um dia a gente foi filmar uma banda que eles iam tocar 2 dias. Aí eles tocaram o primeiro dia, que eu acho que era uma quarta, e na quinta-feira eles foram embora de tarde, não tocaram, assim, simplesmente foram embora. E aí foi um dos eventos que foram cancelados muito em cima da hora, assim, a gente já tava com todo mundo lá na chuva e o evento foi cancelado. Então teve bastante coisa, acho que pela natureza do documentário em si. E como vocês escolheram, assim, essa questão de cenário? Porque o Matheus gravou a entrevista dele, foi aqui na faculdade, né? Foi mais pela praticidade e por todos os problemas que a gente já tinha enfrentado. Eu falei, tipo, cara, vamos lá na faculdade, eu pego a câmera, a gente vai poder gravar lá. E aí a gente conseguiu gravar e foi muito assim, muita sorte daquele dia e daquela hora, porque
acho que se eu não tivesse conseguido gravar aquele dia, o documentário teria dado certo. Pra quem não sabe, o Matheus, que é o personagem principal desse curta, ele infelizmente faleceu no ano passado, de 2017, e ele era o grande nome da cena alternativa aqui na região, né, de produção de evento, essas coisas. Você sabe dizer, Eurico, se ainda tá rolando esses eventos, se ainda é a mesma coisa sem o Matheus? Assim, claramente não é a mesma coisa, porque ele era bem específico no que ele gostava, era quase como se fosse um processo de curadoria de quem ia vir tocar aqui, né? E ele, assim, eu conheço muita gente de outras cidades e tal, e ele era um cara que botava a cara para trazer bandas de outros países e tal, e então é uma coisa que não é muito fácil, tem que ter um pouco de coragem também, porque nunca se sabe como é que as coisas vão desenrolar com as pessoas. Então, assim, dependia muito dele e de como ele tocava os eventos, né? Hoje em dia existem os eventos também, mas não são feitos da mesma forma e provavelmente também não para o mesmo público. Mas essa galera que está à frente dos projetos, são as mesmas pessoas que estavam com o Matheus naquela época? São pessoas novas? Tinha uma galera que estava naquela mesma época e, assim, eu acho que pela própria natureza dos eventos e de como é trabalhoso fazer, é uma coisa muito... Assim, tem gente que não fica muito tempo, tem gente que tenta uma vez e desiste porque às vezes não é rentável, às vezes não dá certo como a pessoa está pensando, porque é uma coisa que depende muito, tipo, tirar o dinheiro do bolso, arriscar e tal, então não é sempre que você vê a mesma pessoa trabalhando muito tempo com isso, ou pelo menos, sei lá, insistindo tanto, sabe? É triste, mas é verdade. Até porque quem vai assistir o documentário, que vai ser exibido no final do nosso vídeo, nossa entrevista, vai ver que tem bandas da Holanda, de vários países, não são bandas conhecidas pelo grande público brasileiro, então realmente é muito difícil, né? Você ter dinheiro, você juntar público, você ter a certeza mínima que você vai conseguir pelo menos o seu investimento de volta, né? Nas minhas conversas com a galera que trabalha com isso, ou que tenta fazer, tipo, assim, 30, 50 pessoas é um público bom, sabe? Não é... Tipo, qualquer outro evento seria horrível, mas quando a gente está falando de um nicho muito específico de público, 30, 50, 100 pessoas é quase sonho. Eurico, para finalizar, o que você diz assim, para os alunos que vão entrar nessa matéria, na oficina de comunicação, que vão fazer documentários daqui para frente? Eu acho importante fazer sobre alguma coisa que a pessoa realmente gosta, sabe? Porque vão ter muitas dificuldades no caminho e se você não for uma coisa que você gosta muito, sei lá, é muito fácil de desistir, sabe? E, assim, prestar atenção nas aulas, porque eu aprendi muita coisa na aula, acho que se eu não tivesse aprendido também não ia ter conseguido chegar pelo menos naquele produto final. É isso. Eurico, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo bate-papo, foi muito legal, esclarecedor. E é isso, essa edição do Fala Aí já está terminando, mas se você quiser rever este e outros programas, é só acessar o canal da Agência Experimental de Comunicação da UVA Cabo Frio. Lá você vê tudo que já rolou no Fala Aí. Assista agora o incrível curta A Margem. Tchau e até a próxima! Era meu aniversário, tava rolando uma galera lá da Holanda tocando no Rio, eu entrei em contato com os caras pilharam de vir, falaram, pô, cara, 300 conto, a gente vai. Eu fui, arrumei 300 conto, dei pros caras, chamei uma banda local, eles fingiram que iam tocar na minha casa. Deu uma galera, cara, e foi maneiro que foi o primeiro, assim, era uma banda de free jazz, assim, um bagulho pesado, assim, não era um bagulho fácil de entender, não. Assim. Vou a shows há mais ou menos uns 13 anos, quando eu tinha 13 anos, eu tenho 25, eu vou fazer 26, quando eu tinha 12, 13 anos eu comecei a ir em show.
Há uns 7 anos eu comecei a fazer show na minha casa, com meus amigos, assim. Desde o começo, acho que por eu já ir a shows, assim, eu sempre conheci uma galera boa. Aí, trabalhar com cultura alternativa, assim, sei lá, um movimento independente, alguma coisa, é consequência, né? Até porque no começo a gente tenta, tipo, procurar um apoio, alguma coisa, ver que não vai dar em nada e continua fazendo, assim, porque gosta, assim. No meu caso, foi o lance de poder viver o que eu vivia na internet, né? Tipo, sei lá, sempre procurava música na internet, procurava meus artistas que eu gostava, e nisso, começando a fazer show, comecei a conhecer a galera que eu realmente era fã, assim. Então eu acho que trabalhar com isso é o meu jeito de me comunicar com o mundo, e não só o mundo por fora, assim, o mundo que eu curtia, assim. Conhecer as pessoas e assistir os shows, poder assistir os shows, principalmente, assim, porque as coisas não vinham pra cá. No começo era pra assistir o show, depois você entra numa de realizar, né? Você quer fazer a parada, quer criar aquele braço, assim, né? Pra fora das metrópoles. E é isso, cara, foi uma coisa que foi rolando à margem, assim, a total à margem. 90% das festas que rolaram hoje em dia são ilegais, vão continuar sendo ilegais. Até porque se você tentar legalizar, você não vai conseguir. Festas começaram assim por ser uma coisa de baixo investimento. Ninguém começou vamos pegar a casa de fulano de tal, a gente aluga um som e é isso aí, coloca fulano de tal na frente. Acabou dando certo até que a gente está começando a atingir esse formato de boate, que está dando para pagar uma pessoa para ficar na frente, todo o formato de uma boate, assim. Agora a gente está vivendo uma época, a gente viveu, acho, uma época boa que estava tendo as festas e estava dando certo, assim. Foi um momento bom, assim, que deu espaço para focar num trabalho um pouco maior e que não, sei lá, eu não ficasse sem ter o que comer no mês. Juntei com a Marielac, com o Felipe e com o Gustavo para fazer esse projeto. No começo era mais gente, mas ninguém foi vendo que não ia rolar muita grana e foi saindo, assim. E eles foram os que ficaram, assim, e falaram, pô, vamos fazer que essa parada é maneira. Foi uma ideia de tentar fazer uma parada maior, assim, desses shows, porque esses shows sempre foram pequenos, assim, 30, 40, 50 pessoas. Tinha na época da Casa dos 500 Anos, que dava umas 200 pessoas, mas tinham várias bandas no rolê, não era uma coisa, tipo, focado pra música e arte em si, assim, era uma coisa mais pro movimento local, assim. Pensando bem, se você fizer um festival numa cidade interior, 5 dias direto, 15 reais, sugerindo que cada pessoa dê 15 reais por dia, cara. Você juntar tudo ali, cara, sai com 75 conto e, porra, tá certo a minha conta?
Cara, tem um ou outro, apesar desses 7 anos, assim, eu acho que nunca formou um público exato, assim. Tem sempre aquele grupinho de 30, 50 pessoas que estão indo esse ano, daqui a 1 ano e meio, 2 anos eles não vão estar mais indo, algumas pessoas que realmente sempre estão indo e voltando, sempre estão nos shows, mas é aqueles sempre que estão, tipo, 3 vezes no ano, assim, mas é uma pessoa que vira e mexe quando está em Cabo Frio, vai para os shows, mas não formou um público, não tem uma coisa muito fomentada, até porque eu sempre, pelo menos, procurei fazer isso e eu vejo, assim, com muitos artistas, principalmente as pessoas que eu trabalho, assim, muitos nichos, assim. Tentei nunca muito ficar focado numa parada, tipo, vou fazer agora, só vou fazer show de jazz, agora só vou fazer show de grind, agora só vou fazer show de stoner. Eu vejo que quando você segue um formato, assim, às vezes é até mais fácil. Ou não, né? Mas a gente tá no interior, assim, às vezes pode até ser mais difícil, mas assim, tentar abranger muita coisa e colocar naquele baú que é, sei lá, música, que não é música comercial, assim, acaba que espanta muita gente, nem todo mundo tá afim de ver, assim, às vezes um cara que vê um show do Jonathan Gatti, por exemplo, não curte um show do Jair Naves. Não é o mesmo público, mas é a mesma coisa pra mim. Lá no Rio tem público, tem umas 50 pessoas pra ver cada tipo de som, assim. Aqui não tem como a gente ficar nisso. Os 2 primeiros dias choveram pra caramba, no segundo dia meu computador não ligou, já fui em vários lugares, todo mundo falou que era placa-mãe, que não ia ligar mais. Só choveu o dia inteiro. Bom, a gente dormiu, chegou na sexta-feira, abriu um dia de sol, meu computador eu liguei, ele ligou, o Christopher Scullion chegou, tudo correu bem, a gente fez um negócio lá no Caritas. Foi bem legal, assim, o Caritas é um pico bem maneiro, já foi um orfanato, assim, e a música do Christopher tem vários sons de criança e sons do cotidiano, assim, é um lance meio familiar, assim, meio... acho que tem muito a ver, assim, com o lugar. Foi um show muito bom, assim, eu já fiz muito show lá no Caritas e eu tinha essa vontade de fazer um show lá dentro. Foi bom ter conseguido conciliar essas paradas. Me gusta tu frente, tu nariz, tu boca, tus mejillas, pelo. You remember that? É meio caro, né? Ninguém quer pagar 15 conto num show do que ele não sabe exatamente o que tá acontecendo, tá ligado? Ele não sabe exatamente o que ele vai assistir ali. Poucas são as pessoas que procuraram ali, viram a listagem dos artistas, procurou saber. É difícil, é um trabalho que tem que ir fazendo, cara. Mas assim, em primeiro lugar a gente faz porque a gente quer fazer, a gente quer estar ali, quer tá recebendo essa galera. Pra mim, o fato de ter conhecido o Chris, o James Complex, pô, que cara foda. Acho que foi o ponto alto, assim, do festival, que foi o lance que a gente fez lá na caverna. A gente fez esse show do James Complex, que é só um cara tocando violão e canta algumas músicas assim, numa caverna à direita ali na Praia Brava. É um pico, depois que você chega ali na Ilha do Japonês, é mais uns 15, 20 minutos andando, é um lugar difícil de chegar. Teve gente que se perdeu e perdeu o show. Apesar da gente ter tentado conciliar um jeito de levar todo mundo pra lá, mas nem todo mundo conseguiu achar o lugar e colou uma galera boa, assim. Foi uma coisa maneira, assim, de se fazer, porque nunca rolou um show ali, nem acho que vai rolar.
festa virou meu trabalho, assim, eu faço por emprego. É o meu trabalho. Fazer festa hoje em dia é o meu trabalho. O show, até o ato de fazer festa, assim, hoje em dia eu tô conseguindo conciliar com fazer algumas coisas que eu gosto. Dá pra fazer segunda pista, às vezes apostar num negócio mais alternativo, porque eu vi também que, por trabalhar com essas coisas diferentes, isso é o que eu faço direito. Fazer umas coisas diferentes, assim. É nisso que eu tenho que apostar um pouco. E esse tipo de festival é o que eu faço para viver, assim, para estar envolvido com o que eu realmente quero tá vivendo, assim. Então são os dois lados, assim. Uma coisa, assim... Uma coisa eu acho que completa a outra, eu acho. Que também, acho que fazer esse tipo de evento mais, sei lá, mais cabeça, chama atenção para um lado que a galera acaba comprando a ideia quando a gente faz as festas mais pro público em geral mesmo. Os shows tem que estar rolando, independente se tiverem, sei lá, 20, 30 pessoas no show, 10 pessoas. O importante é estar fazendo, assim. Não pode deixar, eu acho que tá morrendo essa cultura de ver show ao vivo. Assim, um pouco, e eu acho que cabe a todo mundo que viveu um pouco disso tentar deixar isso vivo.